Agora você está ao vivo. Boa noite a todos. Vamos entrando aí na nossa live desta noite. Vamos participando aí com a gente esta noite. Como vai? Alexandre Jacó, William César. Vamos entrando. Daqui a pouco a gente vai receber nossa convidada. E agora é aquele momento, né? Da gente mandar o nosso aviãozinho para todas as pessoas. Mandar o aviãozinho aí para as pessoas que estão ligadas, que estão os seus amigos e que estão aí online. Vamos convidando todo mundo para chegar aqui na nossa live de hoje. Hoje iremos mais uma vez falar de um tema dentro das minhas pautas, do que eu estou falando sobre na minha candidatura. Hoje vamos voltar a falar sobre os excluídos da sociedade. E é por isso que a gente está querendo trazer a Leila aqui para falar com a gente. E daqui a pouco a gente vai recebê-la. E antes de recebê-la, gostaria de comentar um pouquinho sobre a campanha minha de vereador. Já estamos aí há quase 2 semanas com a campanha no ar. E gostaria de pedir a você que me segue, a você que está aqui nessa live, que você me procure, que você entre em contato com a gente. Se você ainda não tem o seu material para distribuição de campanha, procure a gente, mande um direct para mim, entre em contato no meu WhatsApp e estamos à disposição de vocês e nós precisamos de cada um de vocês para que a minha candidatura possa chegar ao máximo possível de pessoas. Então, sou candidato a vereador nas próximas eleições aqui em Uberlândia. Muita gente chega na live e não sabe, muitas vezes não entende, né? Então, mais uma vez gostaria de esclarecer que eu sou o Severton, candidato a vereador aqui na cidade de Uberlândia, tenho 49 anos, sou candidato pelo Partido da Mulher Brasileira, meu número é 35678. Então, assim, gostaria que todos que estão aqui agora, participando com a gente, que venha participar conosco dessa campanha. Venha buscar seu material, a gente também pode levar o material até você. Se você quer ajudar a minha campanha, entre em contato com a gente. E vamos receber então a Leila para falar com a gente hoje. E para que a gente possa falar aqui, nessa noite, sobre os excluídos, sobre esse tema que nós propomos. Boa noite, Leila. Boa noite, Severton. Tudo bem? Tudo jóia. Então, isso, aí ficou legal. Agora ficou perfeito. Perfeito. Boa noite para você, né? Para todos que estão aí nos ouvindo. Que esse nosso papo possa ser produtivo, né? Para cada uma dessas pessoas. E que seja para nós também, né, Severton? Com certeza. E, Leila, a gente deixa um tempinho só para o pessoal vai entrando e eles vão chamando os amigos para entrar também na nossa live, né? Então, vamos esperar só mais um pouquinho e aí a gente começa. E aí vamos falando aqui, conversando com as pessoas, né? O Lucas está aqui. Dá um oi para nós, Lucas. Oi, Lucas. Aí, ó. O André Castanheira. O Lucas está falando com a gente. André Castanheira. Minha mãe, como sempre, está aqui. O Fábio, da Fefé. Então vamos entrando aí, gente. Vamos participar. Fábio. Bom amigo você também. Isso. Olha, entrou vamos interagindo. Aí, ó. William César. William César. Sueli, mais conhecida como a minha irmã. Mais conhecida como irmã.
A Nair, minha cunhada. Nair é sua cunhada. Minha Ai, que cunhada. beleza. Ó, É isso aí. se essa família não entrar aí, já sabe que eles vão pro Tá caderninho. certo. Depois não vai ganhar. Pois é. Humberto também participando com a gente. O Então é isso aí. Gustavo, o Robson. O pessoal tá chegando. Sejam Então vamos todos começar, né, Lê? bem-vindos. Vamos lá. Você que Vamos manda. começar porque a gente tem um papo muito bom para a gente trocar aqui hoje. E, como eu já havia dito para você, os excluídos faz parte das bandeiras que eu venho defendendo desde a minha pré-campanha. Já havia recebido aqui o Jack, que nos falou com propriedade sobre a situação das pessoas de rua e sobre a entidade da Casa Santa Gema. Da Casa Santa Gema, Depois, isso. depois recebi o Oswaldo Sete e a Ileana Carrijo, que nos brindou com um conhecimento muito grande sobre a Ótima, questão foi ótima, ótima. das entidades sociais, sobre as dificuldades que as entidades enfrentam em relação ao poder público. E o Oswaldo colocou com toda a propriedade aquilo que hoje é leis que foram criadas e que a gente ainda não sabe o porquê dessas leis, que na verdade elas são leis que emperram, ao invés de facilitar a ajuda. Foi esclarecedora a live deles. Exatamente. Então, e hoje, Rafaela. Quando eu fiz o convite a você, eu até te expliquei que eu queria abordar também essa questão dos excluídos, mas agora vendo o seu olhar, que é o que você faz com o seu trabalho vamos dizer, pastoral, né? Atualmente, a pastoral Mãos à Obra, mas pastoral então social Mãos à Obra. Gostaria que você se apresentasse e depois você apresentasse o trabalho e depois a gente vai trocando umas ideias, ok? Combinado. Então, para quem não me conhece, né, eu sou a Leila. Eu sou a Leila, filha do senhor Azontini e da dona Lourdes. Sou a irmã da Eunice, do Odair, da Lila, da Sandra. Sou a mãe do Marlos, do Pablo, do William, a avó do Benício, a esposa do Paulo, a estudante de psicologia, a empreendedora, sou empresária e sou voluntária. Voluntária e zeladora da Pastoral Social Mãos à Obra, que até então é Pastoral Social Mãos à Obra e daqui a bem pouco tempo nós vamos estar como Instituto Social Mãos à Obra. Que maravilha. Essa é a Leila, né? Batalhadora, gosto muito de trabalhar, de correr atrás dos meus sonhos e tentar fazer alguma coisa que mude esse mundo que está aí, que modifique alguma coisa, deixar um legado aí, né? Com todas essas atribuições de filha, mãe, tia, empreendedora, empresária e cuidadora, são muitas as funções. Mas mesmo com tudo isso, né? Eu acredito que é essa minha função e é através do trabalho que a gente engrandece, que a gente corre atrás dos nossos sonhos, né? E mesmo assim, mesmo com tudo que eu tenho para fazer, todas as minhas ocupações, eu ainda achava que estava faltando alguma coisa, né? Sempre achei que precisava fazer mais alguma coisa de relevante, porque voluntário eu sempre fui, sabe, Serverton? Durante a minha vida toda, de alguma forma, eu estava fazendo um trabalho voluntário, porque sempre acreditei que a nossa cooperação, né, a nossa ajuda a outras pessoas é fundamental para o nosso crescimento espiritual, né, como pessoa. Com certeza. E como participante desse mundo mesmo, né, como parte integrante desse mundo. E nessa caminhada aí eu sempre busquei mais alguma coisa. Eu sempre estava buscando fazer mais alguma coisa, porque eu sempre falo, eu não vim esse mundo a passeio, eu preciso de trabalhar e fazer muitas coisas, né? Aproveitar essa oportunidade de bênção de vida que me foi dada, mas então eu falo que eu não vim nesse mundo a passeio, e eu falo também que o trabalho, ele é engrandecedor.
que a partir da hora que... E trabalho, quando eu digo trabalho, eu estou falando do estudo, da escola, né? Do seu trabalho como funcionário, como empreendedor, de tudo que você faz. Isso, para mim, eu chamo de trabalho. E eu acredito que nós temos que nos colocar como aprendizes, né? Através do nosso trabalho, nos colocando como aprendizes mesmo. Né? Que só assim a gente vai estar tendo essa capacidade de vencer adversidades, né? De tocar a vida com mais leveza. Porque às vezes a gente fala assim, o trabalho, eu não gosto do que eu faço. Mas às vezes a gente tem que fazer alguma coisa que não goste. E se a gente encarar isso como um aprendizado, isso vai nos levar a alguma coisa. Isso vai deixar um legado aí para a gente estar fortalecendo e ampliando os conhecimentos, né? E assim é que eu vou tocando. E nessa de trabalhar mesmo, de buscar, eu quis enfrentar mais alguns desafios que eu achava que, mesmo sendo voluntária em vários serviços, eu achava que estava faltando alguma coisa. Que tem serviços voluntários que eu fiz que eram perfeitos, assim, tinha tudo a ver, mas tinha muitos que era meio superficial, e eu pensava, isso precisava ter uma profundidade maior. E foi nessa busca que um dia batendo, até não foi nem batendo papo, foi desabafando mesmo assim, que eu queria fazer alguma coisa, não sabia o que fazer, porque às vezes a gente quer fazer, não sabe como fazer, para onde que vai, né? Mas tem Com aquilo lá no certeza. fundo, eu preciso fazer alguma coisa, não é? Eu preciso deixar alguma coisa de construtivo. E numa conversa aí com o Padre Olimar, eu falando para ele, eu vou aí para um bairro na periferia e vou começar alguma coisa. Foi quando ele falou que, não, aqui ele tinha ido para a comunidade São Judas Tadeu, né? Estava chegando lá. Aham. Então ele falou, aqui não tem pastoral social, então comece. E foi engraçado porque eu falei, tá, muito obrigada, e vazei. Né? Aí veio a responsabilidade a começar. Como começar? Aí, né, de repente você fica procurando e a hora que te fala começa, a gente dá uma baqueada, né? Mas foi muito legal isso aí, porque eu fiquei assim, falando, né? E aí agora? Agora eu tenho que começar, né? Eu queria tanto e agora eu tenho a missão aí. E é bom porque parece que o universo, Deus, conspira quando você está querendo alguma coisa, né, buscando alguma coisa. E nesse mesmo tempo, eu encontrei o Raul e comentando com ele falou, vamos embora, eu te ajudo, né? E é um amigo muito querido da nossa família. E aí nós começamos, né, a articular e a falar. E agora eu estou lembrando que no dia 1º de maio de 2015, nós fizemos a nossa primeira reunião. Né? Primeira reunião que vamos dizer assim, a sementinha, né, da pastoral. Você viu que eu já estou passando para a pastoral, né? Não sei se é isso que você quer, se Sim, eu posso sim, é continuar. isso mesmo. É isso Pode, mesmo. vamos lá. Então, vamos lá. É isso mesmo. Oi, Pablo. Pablo entrou aí, meu filho lá de Floripa. Que beleza. Então, eles gostam de participar. Então, nesse dia, no 1º de maio de 2015, foi a nossa primeira reunião. E eu lembro assim, a gente lá na Sacristia, eu, o padre e o Raul, e como é que a gente vai começar? E como é que nós vamos fazer? E aí começou toda a história, mas em todas as minhas colocações eu sempre dizia, precisa de ser algo diferente, precisa ser algo que toque as pessoas, que seja bem próximo das pessoas. Eu queria chegar mais perto delas, das dificuldades delas, dos anseios delas, das dores delas, né? Então, eu sempre colocava assim. E aí nós começamos a conversar e fomos falando, e daí a pouco nós convidamos também o Silvio e a Keila, não sei se você conheceu, mas eles participaram também da Pastoral Familiar, para juntar a gente, e nós começamos. Então, nós somos os 4 que iniciou. E aí, e nós continuamos na reunião seguinte, a mesma história. Como é que nós vamos começar essa coisa que precisa chegar próximo, precisa estar lá bem perto,
que era o caminho diferente que a gente queria fazer. A gente não queria números, a gente não queria falar, ajudo tantas famílias. Não, a gente queria Uhum. uma maneira que a gente tocasse o coração dessas pessoas, que eles sentissem que a gente importava com eles. Esse era a nossa grande missão. E foi numa dessas reuniões que, assim, bem caladinho, né? O Padre Márcio sempre escuta tudo. E ele falou assim, tá fácil. Eu falei, oba, né? É só vocês terem o olhar de Jesus. Só vocês terem um olhar sem julgamentos. Aí nós calamos e o padre pediu licença, saiu e nós ficamos lá. Porque aí a missão ficou muito difícil. Porque como é que era? Né? A gente estava tão empolgado, né? Que a gente, como é que é isso? Um olhar de Jesus era muita responsabilidade. Esse olhar sem julgamento a gente teria que aprender. Porque como diz mesmo, fala sempre o padre Fábio de Mello, né? Nós somos humanos demais. Somos miseráveis demais para, né? Para entender tanta Uhum. coisa. E isso foi de uma dimensão muito grande. Nós até paramos e fomos buscar conteúdos que nos ajudasse, que nos aproximasse dessa realidade. Um olhar de Jesus, um olhar sem julgamentos. Mas, como a gente estava dispostos, né? Muito dispostos, e querendo mesmo fazer alguma coisa, nós fomos em frente e começamos. Nos foi dado um espacinho lá no fundo da igreja, onde a gente tinha uma parte da cozinha que a gente podia guardar nossas coisas, e nossas reuniões eram numa areazinha lá. E aí era a nossa primeira estrutura. Mas para a gente Uhum. estava ótimo, o que a gente queria era começar. E realmente começamos, né? Pegamos aí a primeira, nosso primeiro localzinho. E acreditando que, eu costumo também dizer que, eu sempre repito isso, eu não vim nesse mundo a passeio, né? Que o trabalho é engrandecedor e que até para Deus nos ajudar, a gente tem que descruzar os braços, a gente tem que dar o primeiro passo, porque senão fica Exatamente. difícil, né? E nós começamos o nosso trabalho com todas as dificuldades, mas a gente tinha um querer muito grande de transformar, de fazer. E foi assim que nós começamos, mas sempre com a missão de que tudo nosso tinha que ser bem voltado para a pessoa, para o desenvolvimento da pessoa. A gente queria que, de repente, essa pessoa virasse a chavinha e tocasse a vida sem muita dificuldade, sem tanto sofrimento. Esse sempre foi o objetivo e a missão da pastoral. E com isso nós estudamos até para fazer o nosso cadastro. O nosso cadastro ele é um cadastro bem diferente, é um cadastro que tem o número do sapato, que tem o número da roupa, sabe? É bem detalhado, porque a gente precisava de estar bem perto dessas pessoas. Então, o nosso cadastro ele busca os anseios da pessoa, o que ela espera da vida. É uma pergunta que a gente sempre faz. E aí nós montamos esse cadastro, montamos o nosso planejamento com essa base de estar junto com a pessoa, de buscar uma essência dela mesmo, de estar bem perto das suas dores. E nós começamos, que uma dos nossos objetivos era fazer o cadastro e visitar a pessoa. Essas famílias iam ser visitadas, né? E isso já fazia parte do nosso planejamento. Então, as nossas famílias, elas são visitadas mensalmente. A gente precisava estar junto com a realidade deles, entender essa realidade deles, para que a gente pudesse fazer o melhor por eles. Que é o que eu acho que deve ser o político hoje, viu? É Opa! conhecer as realidades, né? Os políticos hoje eles precisavam estar mais próximos das realidades das pessoas para entender o que essas pessoas precisam, né? Mas, voltando lá no nosso trabalho, nós continuamos. E começamos a cadastrar as famílias carentes, ir nas casas das famílias carentes. Aí já surgiu o segundo obstáculo, que era conseguir doações para nossas famílias. E aí a gente foi mesmo
pedir, não é, para a comunidade, uma comunidade maravilhosa que nos recebeu muito bem, que nos atendia sempre que a gente precisava. E, além disso, a gente começou a correr atrás dos voluntários, não é? Porque o trabalho foi aumentando, as famílias foram chegando, e aí, cadê os voluntários? E eu falo hoje que, se você que está aí, que está pensando em fazer alguma coisa, não sabe para onde que vai, procure esse pessoal que está trabalhando, porque a gente está sempre precisando de voluntários. Não só o Instituto Social Mãos à Obra, mas várias outras instituições, ONGs, né? Todo mundo precisando de um voluntário, de alguém que queira doar alguma coisa. E aí nós fomos nesse trabalho, e quando a gente percebeu, eu vou lembrar uma outra fala, porque quando a gente estava lá na questão lá, como é que a gente faz para olhar com o olhar de Jesus, né, que o Padre Limar tinha colocado no nosso colo, assim. Aí, quando a gente estava meio tumultuado assim, o Raul falou, não, mas nós podemos fazer igual o São Francisco de Assis falou. Eu falei, nós estamos bem, né? Só no nível. É Jesus, São Francisco de Assis, nós estamos perdidos, nós vamos ter que trabalhar muito. Porque a gente tinha um pensamento lá de São Francisco de Assis, que ele dizia, comece fazendo o necessário, depois faça o possível, e quando menos perceber, estará fazendo o impossível. E a gente tinha sempre esse pensamento lá. Porque nós começamos fazendo o necessário, né? E quando nós chegamos a um nível assim de 15, 20 famílias, nós percebemos que a gente estava muito apertado. Que a gente não tinha local, a gente precisava de espaço, a gente precisava desenvolver o trabalho. Foi quando houve a necessidade de criar a sede, de ter o nosso espaço. E a gente também enfrentou muita dificuldade para isso, né? Porque nós tínhamos que locar uma casa, e a comunidade, a paróquia nos ajudava com um pouco, mas o resto a gente tinha que conseguir. Mas foi assim, quando a gente viu o nosso espaço, não é? O lugar que a gente podia atender as pessoas que vinham nos procurar com dignidade, tudo simples, mas tudo feito para eles, preparado para eles, não é? Receber as doações, que qual que era a nossa preocupação com as doações? É que essas doações chegassem e elas fossem transformadas. Então, toda doação que chega na pastoral, ela é separada. Se tiver que lavar, lava. Se tiver que passar, passa. Porque quando nós entregamos, tem que ser limpo, cheirosinho, porque nós estamos entregando para o nosso irmão. Nós estamos entregando para essas pessoas que nós precisamos olhar como Jesus olhasse. Entendeu? Então, os sapatos são limpos, são engraxados. Nós estamos bem chatos mesmo com essa história. É tudo assim. Por quê? Porque a missão da pastoral é fazer diferente. É tocar as pessoas com o nosso carinho, com o nosso amor. Então, quando a gente viu aquele espaço, foi assim, uma glória. Assim. A gente estava vendo que a gente estava conseguindo, né? E aí a gente percebeu que a gente estava fazendo o possível, né? O possível estava sendo realizado, a gente tinha feito o necessário e agora a gente estava fazendo o possível. E isso foi muito grande para a gente. Mas na linha de que a gente propôs a trabalhar, que era ter essas pessoas bem perto, a gente sentia necessidade de ter aí o trabalho com os psicólogos, né? A assistência dos psicólogos a essas pessoas, porque a gente percebia que precisava muito do psicólogo, do assistente social, de alguém que entendesse mais próximo o sofrimento deles e pudesse fazer com que eles mudassem isso. E aí nós começamos a segunda etapa, correr atrás dos voluntários, dos psicólogos, né, que se dispusesse a trabalhar com a gente. Nós começamos com a doutora Paula, depois a doutora Daniele, e foi começando a aumentar o pessoal, e aí a gente foi também conseguindo mais voluntários. E o que acontece, Severson? Essas ajudas foram chegando, e essas pessoas foram participando disso, não é? E a gente viu que muita gente já levava uma mensagem diferente para a vida delas.
E aí a gente estava na nossa missão, que era estar perto dessas pessoas de uma maneira mais carinhosa, mais intensa, mais próxima mesmo. E aí foi crescendo, quando veio a gente já estava com 36 famílias, né? Bem estruturadinha, sendo visitada mensalmente, e a gente tentando fazer o que era possível fazer. Porque nós aprendemos que São Francisco de Assis, quando faz o possível, não é aquilo que nós conseguimos fazer de bem feito. Porque às vezes a pessoa quer fazer demais e não entende também que às vezes não é isso que a pessoa precisa. Às vezes ela precisa de um pouquinho, mas que seja muito bem feito, que seja feito com carinho, que seja feito para elas. Entendeu? Então a gente já começou a fazer o possível, né? A gente estava lá já no possível. E chegou uma hora também que a gente não tinha mais voluntários eram muito poucos, e essas famílias precisavam ser tratadas dessa forma. Foi quando a gente, numa reunião nossa lá, a gente, sem saber como é que fazia, porque era para trabalhar 2 finais de semana na pastoral, e os outros 2 a gente cuidar da vida, mas aí a gente já estava trabalhando os 4 e mais domingos, né? Mas de boa, a gente estava de boa, a gente só estava precisando mesmo de ajuda. Foi quando nós tivemos uma ideia, e surgiu numa reunião, da gente fazer o Encontro Amigo. Encontro Amigo, Severton, foi um belo acontecimento na pastoral. Porque o que a gente fazia? Como a gente já conhecia nossas famílias, mas a gente não estava tendo condição de visitar todo mês, porque estava aumentando, a gente trouxe as famílias para a pastoral. Uma vez no mês a gente juntava essas famílias na pastoral. Então a gente fazia uma palestra com assuntos relevantes à vida deles, assuntos que pudesse ajudá-los de alguma forma. Aí tinha palestra, algumas dinâmicas, aí um lanchinho preparado para eles com todo carinho, como eles mereciam. E depois disso tinha a ida à loja. É a hora que eles vão lá onde estão as doações de roupa, sapato, que a gente fala assim, vocês podem levar o que vocês precisam, né? Então isso foi muito grande, foi muito intenso para a gente, porque a gente viu as pessoas gostarem disso, de estar confraternizando, de estar conhecendo os outros. É uma verdadeira alegria o nosso encontro amigo. E a gente fez com que a nossa missão continuasse, que era desenvolver as pessoas, né? Que elas tivessem esse olhar que estava sendo feita alguma coisa por elas. E assim, tranquilo, muito leve, sabe? A gente cuida muito da espiritualidade, porque a gente acredita que a espiritualidade, sim, ajuda as pessoas, né? Porque o que vem depois, as religiões, as diferenças de pensamento e tudo, está ali. A gente está amparado. E aí, isso foi um grande marco na pastoral, o Encontro Amigo. Nós trabalhamos muito por esse Encontro Amigo, e essas famílias, a gente percebeu o quanto elas gostavam disso, tanto é que não precisava ser nem avisado. Você já falava assim, tal de terceiro sábado do mês é Encontro Amigo, você não precisava avisar para ninguém. Estava todo mundo lá, assim, a gente percebia que eles queriam estar lá. E isso para a gente era muito grande, porque era o que a gente queria, né? Era o que a gente sempre almejou, ter essa pessoal perto da gente. E esse foi o caminho que nós achamos para estar trabalhando o desenvolvimento. Você não tem noção do que é que acontece nesses encontros amigos, quando tem as palestras, tem a dinâmica, depoimento dessas pessoas, entendeu? Pessoa que você nunca nem ouviu falar direito, que de repente resolve dar um testemunho de vida, que também ajuda os outros, fortalece os outros que estão ali. Pequenas mudanças, assim, de pessoas chegarem num encontro amigo e falar, olha, não preciso mais da cesta porque eu tenho um emprego, mas quero a presença de vocês, entendeu? Então isso foi para a gente assim, de grande valia, de grande importância. Mas nesse caminhar aí, né, chegou a pandemia. Pandemia. E para nós foi um marco a pandemia, porque quando fechou tudo, foi lá em março, nós tínhamos no quarto sábado do mês, o nosso encontro amigo. E aí não ia poder ter. E aí nós ficamos numa encruzilhada.
todo mundo trancado dentro de casa, não pode sair, não pode isso, não pode aquilo, e nós reunimos, mesmo não podendo, para saber o que fazer, sabe, Sérgio? Então foi assustador, assim. As nossas famílias precisavam da gente, precisavam da nossa ajuda, e a gente, como é que a gente ia fazer? Né? Foi assim, muito duro essa nossa encontro com essa realidade. Mas também foi assim tão gratificante, porque quando a gente estava lá reunido, foi que meio que todo mundo tomou a mesma decisão. Nós não podemos deixar as nossas famílias. Nós temos que estar junto com elas, porque nós propusemos isso. Estar junto com eles e bem perto deles. Então, como deixá-los agora? Não é? Lógico que eu tive pessoas que não puderam estar, mas posso te garantir que tinha 4 lá dispostos. Nós vamos estar com essas famílias. E assim fizemos. Né? Nós mesmos entregamos todas as cestas. Lógico que não com aquele... Quando a gente entra, conversa, faz tudo, deixávamos na porta. E aí, para mais um susto, porque as igrejas fecharam, né? E as doações Sim. não apareceram, Também sumiram. sumiram. E nós ficamos muito assustados, porque como fazer agora, né? Mas, e a gente foi dando um jeitinho, e pega daqui, pega dali, colocamos nas redes sociais, lá da comunidade, que a gente estaria lá na pastoral, para receber as doações. A gente abria o portão, punha umas cadeiras lá, a pessoa podia chegar, botar a doação lá e vazar, não precisava nem falar com a gente. Porque esse era o medo, né? A convivência. E foi incrível, Severton, porque a Lígia aí falando, as pessoas começaram a levar. Eles atenderam o nosso chamado, sabe? De ajuda. E as pessoas chegavam e jogavam, colocavam a doação lá, ia, e nós fomos vendo que estava dando certo, que a nossa ação de estar ali valia a pena. E também depois começou todas as empresas, né, tentando ajudar, e a gente foi fazendo a nossa inscrição aí nos grupos que estavam doando. E era incrível, porque quando a gente fazia inscrição, eles falavam, vocês têm a relação das famílias? A gente falava, nós temos a relação, o endereço, o número de pessoa na casa, tudo que você quiser nós temos aqui. Até várias pessoas falaram, é a única instituição que tem tudo tão organizado, mas a gente tinha tudo muito bem organizado, sabe? Nós temos isso, isso faz parte do nosso trabalho. E aí nós fomos recebendo doações e as famílias foram sendo atendidas, né? Com um pouquinho de tempo, nós levamos um susto, porque a gente tinha 36, aí fomos para 95, e aí nós falávamos, e agora? Como fazer? Não é? Mas como nós somos pessoas de fé, né, Severton? Nós acreditamos na misericórdia divina, as graças foram chegando, as doações foram chegando, e o que é mais incrível, os voluntários foram chegando. Isso a gente não acreditava. Porque antes era tão difícil conseguir voluntário, agora a gente conseguia voluntário. Para a entrega dessas cestas, que daí de 36 passou para 90, e agora nós fechamos com 95 semana passada. Nós ficamos muito apertados, né? Como é que vamos entregar tudo isso? E aí nós colocamos nas redes sociais lá da comunidade, e começou o pessoal a chegar. Nós temos uma equipe de entrega, a gente chama de equipe de entrega, carinhosamente, que eles chegam, eles são mais ou menos de 12 a 13 casais. A gente sempre pede para ir de 2 a 2, nunca ir uma pessoa só. E acontece que eles chegaram com um sorrisão assim, sabe? O povo bonito aquele. E eles chegam, já está tudo organizado, a cesta, os kits de higiene, porque também com a pandemia nós ganhamos muita coisa que a gente não ganhava, que é material de limpeza, material de higiene pessoal. A gente faz os kitzinhos, já vai distribuir daí para todo mundo, porque a nossa cesta, elas são meio que personalizadas. Quanto o número de pessoas, é o tamanho da cesta, é tudo bem assim, é bem organizado mesmo. É o trabalho para eles perceberem que a gente está cuidando deles.
é o nosso diferente. E aí eles chegam, essa equipe, pegam, e por incrível, parece que eles decoraram. Todos eles falam a mesma coisa quando estão saindo. Olha, se ficar alguma cesta que não for entregue, é só ligar, a gente volta e pega. Não é? E foi muito bonito, porque também a equipe de visitas aumentaram, estão junto com a gente. E sábado agora a gente começou a ver o impossível acontecendo, assim, porque eu fiz uma reunião sábado com 6 psicólogas voluntárias chegando para a pastoral. Então hoje nós vamos ser 8 psicólogas fazendo trabalho na pastoral. Nós temos atendimento agora nas segundas de manhã, nas quartas-feiras, no sábado, não é? Esse pessoal vai ser atendido. Nós estamos também com alguns assistentes sociais nos ajudando. Então a gente percebe que foi muito bom a gente ter colocado as mãos à obra mesmo. E isso está sendo gratificante. A gente está vendo agora o que São Francisco falou, o impossível acontecendo, né? Quando que nós imaginaríamos numa pandemia, né? Com toda a dificuldade que todo mundo está presenciando, a gente com 95 famílias, com um grupo de voluntários lindos, maravilhosos, querendo mesmo doar, os psicólogos chegando, né? E agora a gente já está aí com mais algum planejamento para estar ajudando essas pessoas, vendo o que a gente pode fazer para estar chegando mais perto deles, né? Porque a gente realmente percebeu que vale a pena esse trabalho. Esse jeito diferente que você acabou de explicar, bem assim, gostei demais dos detalhes que você falou, e foi tão interessante que você falou nos detalhes e todo mundo que tem certeza que não conhece o trabalho entendeu o que vocês estão fazendo. Entendeu? Assim, nos mínimos detalhes, é a forma com que vocês começaram, a forma como que vocês foram montando cada etapa do trabalho e como vocês estão hoje. Né? Então, assim, então eu acho que a gente já pode entrar aqui agora, Leila, uma parte em que você, como você explicou muito bem o trabalho e como que está hoje, e que eu tinha certeza que você ia chegar no impossível. Então você chegou no impossível. Nós estamos vendo o impossível. Isso, exatamente. Então, assim, graças a Deus, mesmo com a pandemia, mesmo com tudo que tem acontecido nesses últimos meses, o trabalho de vocês continuou da mesma forma. E eu vou te falar, Leila, é uma coisa que por isso que eu acredito nas pessoas de bem, nas pessoas que buscam o bem. Porque eu escutei isso também do padre Geraldo, aqui da nossa comunidade. Tenho escutado isso lá da Eliana e do Oswaldo, apesar de toda a dificuldade, né, apesar de tudo que está acontecendo, mas tenho visto que as pessoas, elas estão, não sei se a pandemia fez isso com as pessoas, mas as pessoas estão cada vez mais se voltando a essa questão de ajudar ao próximo. Graças a Deus. Graças a Deus. Mas, eu acho que a pandemia, ela ensinou, né, Severton? Ela está ensinando isso. E eu percebo que essa volta das pessoas para dentro da casa, para dentro delas mesmas, fez com que elas vissem que precisam fazer alguma coisa, né? Que precisam ter aí uma atitude de ajuda. Né? Eu acho que mostrou muito... Quando você me convidou, eu falei, Severton é dessa turma, né? Dos bonitos, da gente bonita que eu sempre falo, porque são pessoas que encaram desafios, né, Severton? Eu vejo você assim como um exemplo, porque você, com todas as limitações físicas, a gente vê pessoas perfeitas aí que não quer fazer nada. Podia pensar assim, não, eu já nada. Mas está aí na luta, está aí batalhando, e eu acho isso muito, muito valioso, viu, Severton? Porque você podia estar tranquilo, cuidando lá da sua vidinha, né? Mas você está aí na luta, está buscando, e eu acredito muito em pessoas assim, Severton, eu acredito nas pessoas do bem,
entendeu? E eu acho que nós temos que participar, sim, da política, né? Porque a política faz parte da nossa vida, e nós temos que fazer isso, nós temos que estar presentes, né? Ah, você votou Exato. hoje? Ah, então você acompanha, você corre atrás, né? Você vai lá ver o que ele está Isso. fazendo. E pessoas como você, que está aí doando, porque isso é uma doação muito grande, Exatamente. né? É. É uma doação. Você não precisaria de fazer isso. Mas é porque você tem Não, ideal, você acredita no ser humano, né? Você acredita nas mudanças, no que acredito. pode ser feito. Então, isso é de E grande valia nos dias de hoje. eu acredito, Leila, principalmente, que pessoas podem transformar e ser agente de transformação de outras pessoas. Como Com você é, certeza. como temos inúmeras pessoas que são. E quando eu aceitei, eu acho que não pode ser outra coisa a não ser um chamado de Deus, aceitar essa questão de entrar na política, foi também por isso. Porque eu acredito que se tivermos pessoas melhores, pessoas de mais transparência, mais éticos, que tenha mais qualidades, a gente pode transformar também o meio político e através da Pode, transformação do meio político, acredito, a gente pode acredito. conseguir muita coisa, mas muita coisa mesmo, para as pessoas, principalmente aquelas a que a gente tem defendido aqui, nessas nossas lives, as pessoas com deficiência, as pessoas excluídas. Temos como os trabalhos que vocês colocam aqui para nós só nos dão a certeza que se a coisa fosse mais organizada entre as entidades sociais, o poder público, os políticos, principalmente, no caso, a Câmara de Vereadores aqui de Berlândia, a gente poderia estar É. fazendo muito mais do que a gente está fazendo. Então, Se, quando se, eu a- conversei com é, você, se essas quando eu falei com pessoas, você da né? proposta, quando eu falei para você da proposta da nossa live, era exatamente para a gente chegar nesse ponto, da gente chegar no ponto em que como o trabalho. É porque muita gente pode estar escutando você, ele fala assim, então não precisa de nada, eles já dão conta de fazer isso. Mas não é assim. Não é Não é assim. assim, não é assim. Poderia ser muito mais estruturado. Você poderia estar com muito mais famílias se você tivesse um apoio. Um apoio, não digo, eu já te falei isso também. O apoio não é que tenha que ser um apoio público, é um apoio da prefeitura, mas a prefeitura, como órgão público, a Câmara Municipal de Vereadores, como uma casa de pessoas da política, ela pode muito bem fazer o meio de campo entre as entidades e as empresas e pessoas que querem investir. Por incrível que pareça, a gente pensa que não, mas existem inúmeras pessoas que gostariam de estar ajudando e não sabem como ajudar. Como ajudar? Acredito nisso, sim. Gostariam pessoas físicas É, que podem ajudar. e o político, ele pode fazer esse intercâmbio, né, o Exatamente. Severton? Ele pode estar junto com essas entidades, fortalecendo tanto um quanto o outro. O que está precisando, né, da ajuda e do que quer ajudar e não está sabendo como fazer essa Isso. ligação aí, né? O E, poder e, e público, hoje, quando, o político poderia estar engajado nisso se ele tivesse preocupado com a necessidade do é, povo, né? Que é isso o que precisa de interessante, mudar, né, Severton? o É a interessante é que ele fica. preocupação do político com o povo, né? O que o povo quer? O que o povo está almejando? O que o povo precisa, né? Chegar Eu perto. fico muito, eu fico muito confortável nisso aí, Leia, porque os políticos agora todos estão querendo estar próximos a isso que a gente está falando aqui, tá? Todos. É, Acredito que a maioria gostaria de estar mais próximo, e você provavelmente vai ser procurada por alguns, mas assim, eu fico muito confortável, porque como eu nunca fui, né, nunca tive um mandato, mas eu estou muito confortável porque eu nunca fui de fazer alguma coisa em troca de alguma outra. Nunca fui disso. E eu acho que a classe política, infelizmente, ela sempre tenta fazer uma troca. Beleza, eu vou te exatamente. ajudar. É o toma Eu lá vou te da cá. ajudar. Mas por alguma outra coisa que eu preciso de você. E como eu sou muito confortável para falar nessa parte, porque primeiro que eu não tenho mandato nenhum, e segundo, porque eu tenho certeza
que o porquê eu estou entrando na política é exatamente para mudar isso, esse formato, esse toma lá da cá, dessa coisa que só ajuda, eu só te ajudo se você me ajudar Você me depois. ajudar? Exato. Então, é isso que é a minha proposta. Espero que não só eu, mas outras pessoas também possam conseguir chegar à Câmara de Vereadores aqui em Berlândia, nessa eleição, para que juntos a gente possa mudar isso. Mas só vai conseguir mudar se a gente mudar principalmente as pessoas políticas, os políticos que estão tomando conta tanto da Câmara quanto de todas as outras partes aqui da cidade. Então, assim, Eu a tenho gente tem que... visto um pequeno movimento nessa mudança, sabe, Sérgio? Eu sou, assim, bem Graças a Deus. esperançosa. A gente está vendo pessoas do bem buscando, né? A gente está vendo que, e também Sim. os políticos, está vendo que, graças à internet, às redes sociais, a coisa está bem mais clara, né? Está Exato. bem mais aí na realidade, né? Para as pessoas tá conferindo, né? Tá acompanhando. Sim, Então, eu acredito que... E as pessoas também, muita gente do bem aí tentando, né? Um mandato. sim, E a sim. gente torce para que chegue lá, certo? Você e mais um punhado de gente bonita, porque gente preocupada com gente, né? Porque isso é que precisa Exatamente. acontecer. Porque daí começa a mudança, né? Porque ninguém faz nada sozinho. Então, se você já Ninguém. imaginou se você vai, mas há muitos candidatos bons que eu tenho visto por aí, que cheguem lá e que façam as mudanças, né? Que é isso que nós precisamos. Gente com Sim, coragem, né? e Gente com as ética. mudanças, sim, mas as mudanças, às vezes, são uma coisa tão simples que falta simplesmente conversas entre o poder público, entre as entidades, coisas que estão emperradas, lá sabe por quê que estão emperradas, mas que falta. Aí sim é onde eu defendo um pouco, que falta a gente colocar pessoas lá que possam fazer isso. Que possa fazer Falta esse intercâmbio, representatividade. né? Então, falta representante, viu, Leila? Falta ter uma pessoa que possa representar. Por quê? Porque com os que estão lá, e a gente já sabe, muitos dos que estão lá, a gente não tem essa representatividade. Não Até tem, agora, sem né? dúvida. Agora tem. Agora tem. É, Nos últimos, no último mês é, é, agora, todos vão querer fazer essa difícil. realidade também, acho que já começou a cair a É, ficha, assim, né? não Porque, está não, não tá peraí, adiantando mais. você teve um Exatamente. mandato, a gente está vendo o que foi feito, né? Lógico que eu acho que as pessoas Ah, também, Sérgio, nós, pessoas do sim. bem, trabalhadores, batalhadores, Uhum. temos que ficar no pé desse É. povo, sabe? Temos que Sim, olhar, porque a hora que chegar a hora da eleição, ter como fazer esse discernimento aí. Peraí, você ficou o mandato todo, fez o quê? tem. Agora tá falando que Isso. fez. Entendeu? É Exato. Assim, acompanhar. Eu é acho que você muito não tem que simples, Leila. ficar levantando bandeira, não sei o quê, não sei o quê. Não, gente, vamos olhar o bem comum, né? Exato. O que o resumo é esse. Quer tá falando que vai defender sobre isso? Se já esteve lá até agora, pelo menos mostra o que fez. Né? Simples Exatamente. assim. Simples assim. Agora, se somos pessoas, se é igual a mim que estou entrando agora, então aí vai muito depender do que cada um de vocês querem, almejam para o futuro da cidade. E que o que eu tenho sempre colocado aqui, hoje é a 11ª live que eu estou fazendo, Lino. E com certeza, se as pessoas quiserem pegar desde a primeira até a nossa de hoje, ela vai ter um total conhecimento daquilo que eu estou querendo, em cima daquilo que eu estou defendendo. Então, assim, é muito simples, está aí o conteúdo, todo mundo já sabe o que eu estou propondo. Quais são as suas E, propostas, né? O que você está exatamente, propondo. exatamente. Agora, o que eu preciso, Lino? O que eu preciso a partir de agora porque agora é o seguinte, agora estamos na campanha, realmente, e eu preciso do voto. Aí a gente fala voto, né? Aí às vezes o voto é uma coisa que tem uma conotação estranha, mas veja bem, olha a palavra que a gente usa para voto. A gente fala assim, voto de confiança, né? Não é isso? A gente fala Exatamente. muitas vezes isso. Então, o que eu estou pedindo é um voto de confiança em cima daquilo que eu estou falando, em cima das coisas que eu tenho colocado aqui,
e que as pessoas pudessem fazer esse voto de confiança agora no dia 15. Porque como será bom se pessoas... Eu não estou querendo aqui falar que eu sou melhor que os outros, não, viu, Leila? Eu só estou Não, querendo não, aqui não. dizer... Eu só estou querendo aqui dizer Eu que te eu vejo sou... como uma pessoa propondo mudanças, né, Severton? E Sim, você já exatamente. mostrou isso com a sua vida, que você Exatamente. É, tem os seus desafios e que você vai em frente e está isso, buscando mudar alguma coisa. isso. E isso que E é o eu vou, que... eu vou te falar mais, Leila. Você vai me ver continuar, mesmo que eu não chegue na Câmara, você vai me ver continuar fazendo as coisas para os necessitados, fazendo. Por quê? Porque isso não é uma coisa que eu vou deixar de fazer, ou estou É porque querendo você já fazer porque nunca fazia, fiz. né? Porque eu já Já fazia. fazia, porque eu já fazia. Então, assim, para mim, se eu entrar na Câmara, a proposta é que eu entre na Câmara de Vereadores para poder fazer uma coisa de uma forma maior. Uma coisa que a gente possa resolver problemas em comum das ONGs, das entidades, não só as entidades sociais como a sua, mas também as entidades das pessoas com deficiência, e todas elas têm o mesmo problema. Qual o problema? A falta de ajuda dos órgãos públicos da forma correta, da forma que Correto. deveria. Deveria Né? ser. Então, assim, se você hoje tem as suas voluntárias, psicólogos, as assistentes sociais voluntárias, por que não a prefeitura, por que os órgãos públicos não pudessem colocar para você algo estruturado, né? Mesmo que seja com os voluntários, mas algo que dê uma estrutura para que você De possa desempenhar trabalho. melhor esse seu papel. Né? Então, Leila, a gente está quase terminando. Quantas horas? Estamos aqui já faltando 8 minutos para a gente Passou terminar. rápido. Eu te falei que passava rápido. Então, assim, eu queria colocar aqui agora, Leila, uma questão, e que, inclusive, eu vou usar, como a gente está fazendo esse espaço aqui, tanto para receber convidados, tanto para a gente colocar um pouco as nossas propostas da campanha. Eu vou usar um pequeno espaço aqui, é uma coisa que vai ser legal, inclusive para você, que nós vamos fazer na Catedral, na pastoral familiar da Catedral, nós vamos novamente, esse ano, fazer um movimento de arrecadação de alimentos, Ah, que a sei. gente sempre fez, Fez todo desde final de ano, né? 2015, a gente está fazendo no final de ano, e como temos a pandemia, a gente não fará mais, não fará esse ano, né? A A confraternização, né? confraternização. É. Mas faremos a ação. Então, a Pastoral Familiar vai fazer o movimento de ação sem confraternização, mas querendo manter a mesma pegada que a gente teve nos anos anteriores da arrecadação de alimentos. E aí, conversando com o pessoal da Pastoral Familiar, e eu estou aqui falando não como candidato, Severton, mas como uma pessoa que participa e sempre participou da organização desse evento. Esse ano a gente vai propor no dia 28 de novembro, fazer uma arrecadação na porta da sede da Pastoral Familiar, Da que pessoa fica lá na familiar, Raulino Cota Cota Pacheco. Pacheco. Vai ser o dia inteiro que a gente vai estar recebendo os alimentos durante todo o dia. E aí, Leila, eu não sei se a Sueli já falou com você, provavelmente vai falar, mas as entidades que a gente vai trabalhar esse ano são, logicamente, a Pastoral Social da Catedral, né, que tem Isso. uma parcela aí de participação também nos nossos trabalhos, mas também iremos colocar a Casa Santa Gema, a Ação Moradia e vocês. E eu tinha falado Ai, isso com a Sueli, para colocar vocês também, né, nesse, vamos dizer assim, nesse pacote de ajuda que a gente sempre está fazendo. A gente começou, Leila, em 2015 com 2 toneladas, depois a eu gente lembro. conseguiu arrecadar 3, depois a gente conseguiu arrecadar 3, depois a gente passou para 5, e o ano passado, com a graça de Deus, a gente conseguiu 7 toneladas. E esse ano, a gente está pedindo, por Para conta da chegar nas pandemia, 10. exatamente. Por conta da pandemia, por conta que nós estamos precisando, mais do que nunca, da ajuda,
Então, esse ano a gente quer fazer um desafio, não só para a pastoral familiar da catedral, mas com todas as pessoas que, igual você falou agora mesmo, tem gente que quer ajudar e não sabe como ajudar. Eu estou colocando um jeito de ajudar aqui. Eu estou colocando um jeito de ajudar. Não, certo. E foi muito bom você ter falado, porque é uma ação que, se todo mundo der um pouquinho daqui, uma ajuda dali, Exato. Acontece o impossível, quando você vê, já está lá. Só tem que fazer isso, gente. Só tem que botar a mãos à obra mesmo e fazer acontecer. Isso. Não esquecer, é fazer acontecer. Porque essa coisa da gente, às vezes, ficar, não, eu vou, não tá, peraí, é hora de ação, é hora de atitude. Isso. São atitudes que mudam que mudam o mundo. São atitudes, né? Se você não dá o primeiro passo, é aquilo que eu sempre falo, até para Deus te ajudar, você tem que se cruzar o braço e dar um passo para frente, porque senão não consegue. Então, que as pessoas eu só esqueci de um detalhe. Eu só esqueci de um detalhe que a gente sempre fez também, arrecadação de alimentos, roupas, calçados também pode ser doados. Inclusive, das coisas que você faz lá na Mãos à Obra também é roupas, alimentos e calçados, né? Agora, também. A gente não pode esquecer que essa arrecadação, como já foi a todos os anos anteriores, também a gente procura, nesse momento, arrecadar as fraldas geriátricas Procástio, da Priscila. Isso. Que é uma Priscila, inclusive, passando por um momento delicado da vida dela agora, mas que precisa mais do que nunca da nossa ajuda. Então, assim, será a arrecadação de alimentos e também de roupas, calçados e as fraldas geriátricas para o Cássio. Então é isso, Leila. Eu queria dar essa notícia aqui. Vou estar falando nas próximas lives sobre isso, porque eu tenho certeza que a mobilização é que faz a coisa acontecer. Então, eu sei que as pessoas da sua entidade estão aí nos ouvindo, nos escutando, nos vendo. Família, amigos, então, todo mundo. Isso. Então, assim, a gente vai fazer esse movimento aí de arrecadação no dia 28 de novembro e espero contar com todos da Pastoral Familiar da Catedral e todos que querem, de alguma forma, ajudar. Querer doar. Isso, por quê? Certeza. Porque é o momento de se... Eu não sei como ajudar, estou falando um jeito de ajudar. Exatamente. E tem um recadinho, Sérgio, que eu gostaria de falar aí para o pessoal que gosta de ajudar e que está aí engajado. É um recadinho de Madre Teresa Calcutá, que ela diz assim: faça o bem hoje, mesmo que amanhã ele seja esquecido. Faça a si mesmo. Então, doem a si mesmo. Porque amanhã é tudo entre você e Deus. Nunca será entre você e as outras pessoas. Então, para nós que seguimos esse caminho, maravilha, que o pessoal não perca a oportunidade, né, de estar doando, de estar ajudando, seja quem for, mas que quando você fizer isso, que você fizer essa sua doação, que seja mínima, mas que ela leve uma mensagem de amor, que ela leve uma mensagem de cuidado. Quando você for doar roupa, for doar calçado, não é aquilo que você já vai jogar no lixo. Não é isso. Dê com cuidado, dê com carinho, dê a roupa limpa, sabe, lavada, o sapato limpo. Exatamente. Porque a pessoa que vai receber lá precisa de entender que aquilo chegou lá, pode até ser usado, mas foi tratado com carinho. E esse carinho precisa passar para ela, para quem está recebendo, né? Amém. Que as pessoas tenham esse cuidado na hora de doar. E é isso aí. Amém. Leila, queria te agradecer, falta 1 minuto, a coisa cai mesmo no final do tempo. Então, assim, queria te agradecer demais. Foi um momento, tá vendo que passou rápido? Eu te falei que passava. Passou rápido. E foi muito bom. Foi muito bom. E foi muito, assim, rico. Você colocou muito bem a questão da sua entidade, do trabalho que você faz. E eu gostaria de encerrar aqui, né, fazendo de novo o meu pronunciamento aqui rapidinho. Ajudem a minha candidatura, ajudem a minha campanha, todos que estão aqui reunidos nesse momento, preciso de cada um de vocês, votem 35678 para vereador Severton, e estaremos aqui na semana que vem
com mais um assunto, mais um convidado. Fiquem com Deus. Até a próxima. E muito obrigado, Leila. Um abraço. Minha Fica com gratidão Deus. a todos que participaram e a você, que vai dar Amém. tudo certo. Amém. Muito obrigada.